Vamos lá, eu te acho maluco, mas tudo bem, cada um tem sua opinião. Deixa eu te mostrar aqui um dado. Desde a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, nenhum atacante da seleção fez mais gol que o Gabigol. Olha, coisa fantástica. Nenhum atacante da seleção fez mais gol que o Gabigol. Vou te dar outro dado. Atacante é gol. Gabigol, como diz o Vampeta, ele joga no Flamengo, ele não joga em qualquer clube. Vou te dar outro dado, então. Sabe quantos gols? Só pra te informar. 151 gols. Maravilhas. Pelo Santos, Flamengo e Seleção Brasileira. Eu vou te dar um outro dado importante. Então me também. dá. Nenhum atacante que eu me lembro assim que já tenha vestido a camisa da Seleção Brasileira e jogado no futebol europeu, lá na Europa tenha feito menos gols que o Gabigol, que fez dois. Um pela Inter contra o Bari e um pelo Benfica contra o pujante Olhanense. Perfeito. Ele não foi bem na Europa. Voltou e tá arrebentando. Azar que ele não foi bem na Europa, porque também era um outro Gabigol. Era um Gabigol bem mais imaturo, era um Gabigol com 18 anos, marrento, que a gente sabe que ele é marrento e isso prejudica muito. Eu mesmo trouxe a informação aqui. No Benfica ele não jogou pela marra. E isso é informação, eu não tô de suposição. Primeiro jogo do Gabigol, foi pro vestiário, não começou como titular, fez cara feia. O treinador não botou mais pra jogar. Quantos gols tem muito a ver com o temperamento também. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos React. É isso mesmo, nação rubro-negra. Chegamos com tudo e já estamos por aqui para trazer as melhores informações, né? E aí, né, o debate tá pegando fogo, nação rubro-negra. É isso aí. Você viu aí, né? Como a inveja, né, realmente mata o ser humano. O cara tá falando que ninguém fez menos gols que o Gabigol ali na Europa, né? E esquece que o Gabigol nos últimos 3, 4 anos vem sendo campeão de tudo, vem sendo aí artilheiro, quebrando recorde atrás de recorde. Você não vai perder por esperar, porque esse debate tá pegando fogo entre o pilhado, né? Pilhado que tá ali, ó, realmente não concorda do Tite não ter levado o Gabigol, mas eu quero que você veja. Não vou ficar dando spoiler pra você, né, também aí não, direto não. Vai assistir porque você vai gostar bastante, né, desse debate aí entre os dois, tá? E os outros entraram na conversa também. Então, fica aí, né, para vocês aí esse debate, né, entre eles aí do bate pronto, tá legal? Foi bem legal. Só quero te pedir, antes, se você ainda não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, botãozinho escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, do lado ali tem um sininho. Clica nesse sininho para ativar o sininho, coloque em todos. 3 opções, vai ali, coloque em todos. E também, é claro, por favor, deixe o seu like para ajudar no crescimento do trabalho e também alcançar mais torcedores, beleza? Então vamos com tudo. Vamos assistir aí, né, como é que foi esse debate aí. Gabigol na Copa, Gabigol fora da Copa, vai, não vai, né? Merecia, não merecia a vaga. Então assiste aí para você entender tudo isso agora. Ele conhece as principais figuras das seleções adversárias. Isso tem peso como informação, como relacionamento, o ambiente, a história dele, que também não convocou nenhum Zé Mané. Então eu acho que tudo isso poderia ter a presença dele, por exemplo, na comissão técnica, ou então o Tite falar abertamente isso. Olha, eram 23, eu chamei 26. Alguns concordam, outros não concordam, a vida segue. É só isso. Não tem muito segredo. Eu não chamaria, mas eu não dirijo nem a seleção de Nogueirópolis. Eu não chamaria. Mas esses argumentos, se ele fala isso na coletiva, eu estaria aqui dizendo, olha, ele falou uns negócios, como ele falou da rede social, que eu concordo com ele, mas ele falou uns negócios que me convenceram nas últimas horas. Porque eu acho que isso é ponto positivo. Vai tanto mala numa seleção, ao lado de uma seleção, em torno de uma seleção, que não tem nenhum peso de contribuição. Agora, convocar, eu acho que ele poderia não convocar, eu não chamaria, mas chamou. Quem vai no lugar? A dúvida é porque não levou o Gabigol. Essa é uma outra discussão que ninguém pensava. Sai Daniel Alves, entra Gabigol. Ninguém pensou nisso. Muita gente defendia a presença do Gabigol pelo que ele faz, o atacante, é ótimo. E ele faz muito, ele tá jogando muito há 4 anos o Gabigol. Perfeito. Agora, mas tira ele, tira o Gabriel Jesus e põe o Gabigol. Mas o Gabriel Jesus também tem peso em argumento para estar lá.
Eu acho que, olha, veja, nas últimas horas, Asmar, nós estamos só falando de Daniel Alves. Significa que a convocação do Tite não foi uma tragédia. De 26, nós estamos só batendo no Daniel Alves, que eu não chamaria. Foram dois questionamentos, é isso que você falou. É Daniel Alves indo pra Copa e é o Gabigol não indo. Gabigol não indo, eu também achei. Pronto. Eu achei que poderia ter ido pelos nomes que a gente viu. E todo mundo sabe que o Gabigol tem solucionado, tem sido importante, é importante para o Flamengo. Mas veja, de 26, faltam 12 dias, está na tela aí, 12 dias para a Copa do Mundo. Saiu a convocação da Copa do Mundo, aguardada ansiosamente por todo mundo, e nós estamos falando de 2 nomes. Pô, será que foi um absurdo? Não foi. Agora, é opinião pessoal. O Bruno falou que não chamaria, eu não chamaria. O Vampeta conversou aí que não acha nenhuma tragédia, não sei o que pensa o Piperno, nem, e você já falou aí, mas é só isso. Então eu acho que é cota pessoal. Foi pelo conjunto da obra e não pelo futebol jogado hoje que o Daniel Alves tem o seu sonho de participar da Copa do Mundo atendido. Agora, sobre a situação do Gabigol, né? A gente falou aqui do Daniel Alves. O Gabigol gera-se um questionamento, não é uma unanimidade. Eu, Thiago Asmar, levaria o Gabigol. Eu levaria o Gabigol, não porque ele fez o gol da Libertadores, não. É porque o Gabigol, há 4 anos, ele é decisivo, ele chama a responsabilidade, ele faz gol, ele muda de posição. Muitas vezes você pode tirar o Gabigol da área, colocar o Gabigol pelas pontas, ele pode ser importante em 2 aspectos, e ele tem características que poucos jogadores dessa seleção têm, como, por exemplo, jogar centralizado. Ele pode jogar centralizado também, a maioria dos jogadores de frente jogam pelas pontas. E outra, Piperno, eu acho que ele chama a responsabilidade. Isso em Copa do Mundo é importante. O Gabigol não é um cara amarelão, não é um cara que tende a, tô sendo marcado pelo fulano, vou me esconder. Não, eu acho que o Gabigol poderia sim ser um nome para essa Copa do Mundo como titular, como diz o Vamp. O Vamp colocaria como titular, eu não. Mas eu colocaria num jogo importante que não tá saindo gol, porque não é um cara que foge da responsabilidade, Piperno. O único cara que tem um argumento que em alguns momentos me fez balançar em relação ao Gabigol tá aqui na minha frente, o Vampeta, que chama atenção pro fato de que o Gabigol é um jogador do Flamengo, um clube de massa, importante e tal, e ele é ídolo exatamente desse clube, o mais popular do futebol brasileiro. Em relação ao futebol jogado, tem 15 na frente dele, não levaria hipótese alguma pelo futebol jogado. Tem 15 na frente do Gabigol? A não ser esse argumento do Vampeta. Esse argumento do Vampeta que é o melhor de todos. Olha, ele é ídolo do clube de massa, de um clube em que o jogador é muito cobrado. É isso que faz a diferença. O jogador do Flamengo é cobrado. E lá no Flamengo ele atende muito bem essas cobranças e se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. O Gabigol, como jogador de lado, ele enfrentaria a concorrência de vários jogadores que estão na seleção que são melhores que ele. O Gabigol centralizado enfrenta a concorrência do Pedro, Gabriel Jesus, Richarlison, todo mundo. Já no Pedro, que é um jovem que chegou agora à seleção e tal, os outros 2 têm muito mais currículo em seleção brasileira do que ele. E detalhe, o Gabigol estreou na seleção brasileira em 2016. Ele teve poucas convocações depois, é verdade. Mas o Gabigol era um jogador precoce, ia para a seleção desde cedo e não empolgou. Da mesma forma que não empolgou jogando em 2 clubes europeus, Inter de Milão e Benfica. Então, eu acho que, e acho inclusive que em 2022, se a gente olhar para o mercado interno, pro futebol brasileiro, o Dudu jogou mais que o Gabigol. O Dudu não fez um gol decisivo de Libertadores, o Palmeiras caiu fora. Mas o Dudu teve uma temporada inteirinha jogando muito bem, o Gabigol oscilou. Então, o único argumento... Em 2022. Tá bom, mas se você pegar os últimos 4 anos de regularidade... Não, eu acho que o Gabigol é mais. Eu tô falando de um ano inteiro, aqui 2022. Você acha que o Dudu mereceria mais uma convocação do que o Gabigol? Em 2022 ele jogou mais. Em 2019, o Gabigol foi o melhor jogador do Brasil. Eu acho, por exemplo, que quando o Dudu estourou, jogava muito, 15, 16 e tal, poderia ter chance lá. Em 17, eu acho que o melhor atacante do futebol paulista foi o Bruno Henrique. Esse eu acho que foi injustiçado muitas vezes. O Gabigol não me empolgou em 2021-22. Não, ele jogou muito esse ano. Ele pode não ter feito o gol, mas ele jogou muito esse ano. Em alguns momentos ele jogou muito, mas não foi o tempo todo. Eu acho que
Então, assim, eu acho que o único argumento que me faria balançar em relação ao Gabigol é esse do Vampeta. Pô, é ídolo do Flamengo, é difícil ser ídolo do Flamengo, ele é ídolo do Flamengo há muito tempo, então se ele for jogar uma Copa do Mundo, talvez ele não sinta tanta pressão. Então, mas os outros que estão lá também foram submetidos às mesmas provas de fogo que ele e se saíram melhores que ele. Agora, em relação ao Daniel, falei ontem, cargo de confiança. Daniel foi porque o técnico confia nele e porque também nenhum dos outros que foram testados nessa posição, inclusive o jogador que eu defendia, que era o Emerson Royal, nenhum deles empolgou. O Emerson Royal entrou um dia lá, foi expulso de uma forma até meio grotesca e tal. Aquilo, claro, que fez a comissão técnica balançar em relação a ele. Então, o Daniel está brilhando pela ausência de um outro concorrente. Eu não levaria, mas eu entendo a convocação por isso. Eu acho que não tem um outro grande especialista, como o Danilo também não é. E veja, aí o técnico vai olhar e falar, pô, e agora? O Daniel jogou lá, Copa de 10, 14, não foi brilhante e tal, mas os outros que entraram também não foram. O que eu faço? E eu me lembro que acho que a primeira ou segunda pergunta... É a quarta Copa do Daniel Alves, É que ele não jogou a última. Vai ser a terceira que ele machucou em 2018. Ele machucou um pouquinho antes, em março. Agora, eu me lembro que ontem acho que foi a segunda pergunta de alguém que chegou pro Tite e falou, Tite, enfim, você teve alguma dúvida de última hora? Você chegou a perder o sono por conta de alguma dúvida? Ou ontem você ainda decidiu alguma coisa? Ele falou, ontem a gente fez uma última escolha. Como o Filipão e o Parreira fizeram do Henrique em 2014, depois um deles acabou abrindo isso. Eu não sei, eu acho que talvez tenha sido essa, porque acho que o Tite levou atacante demais, ele deveria, são 9, poderia deixado um fora e levado um zagueiro a mais, isso é outra coisa que eu faria. Em relação aos outros 24, eu concordo com ele. Agora o Daniel, talvez, eu tenho a sensação de que talvez tenha sido aí a última definição, porque o Tite garimpou, mapeou todo mundo e não encontrou alguém que seja uma certeza maior que o Daniel. Eu acho que se ele não levasse o Daniel, ele não levaria outro lateral. Então, o Militão... Ele levaria mais um zagueiro, provavelmente. Ou até mais um no meio campo, assim. Pois é, ninguém empolgou. Bom, você falou que você colocaria 15 na frente do Gabigol. A gente fala, o Matheus Cunha e o Dudu já são 2. Tá bom. 9. Matheus Cunha e Tá Dudu bom, já você são 11. colocaria 9. Não, o Tite colocou 9. Eu já acrescentei o Matheus Cunha e o Dudu, 11. Então já são 11. Não, são 11. Então vamos lá. Eu te acho maluco, mas tudo bem, cada um tem sua opinião. Deixa eu te mostrar aqui um dado. Desde a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, nenhum atacante da seleção fez mais gol que o Gabigol. Olha, coisa fantástica. Nenhum atacante da seleção fez mais gol que o Gabigol. Vou te dar outro dado. Atacante é gol. Gabigol, como diz o Vampeta, ele joga no Flamengo, ele não joga em qualquer clube. Vou te dar outro dado, então. Sabe quantos gols? Só pra te informar. 151 gols. Maravilha isso. Pelo Santos, Flamengo e Seleção Brasileira. Eu vou te dar um outro dado importante. Então me também. dá. Nenhum atacante que eu me lembro assim que já tenha vestido a camisa da Seleção Brasileira e jogado no futebol europeu, lá na Europa tenha feito menos gols que o Gabigol, que fez dois. Um pela Inter contra o Bari e um pelo Benfica contra o pujante Olhanense. Perfeito. Ele não foi bem na Europa. Voltou e tá arrebentando. Azar que ele não foi bem na Europa, porque também era um outro Gabigol. Era um Gabigol bem mais imaturo, era um Gabigol com 18 anos, marrento, que a gente sabe que ele é marrento e isso prejudica muito. Eu mesmo trouxe a informação aqui. No Benfica ele não jogou pela marra. E isso é informação, eu não tô de suposição. Primeiro jogo do Gabigol, foi pro vestiário, não começou como titular, fez cara feia. O treinador não botou mais pra jogar. Quantos gols Tem ele muito fez a ver na com Seleção temperamento Brasileira também. Calma aí, mas ele foi muito também tirado de posição. E muitas vezes na Seleção Brasileira. Como já foi o Vinícius Júnior. Mas não é um cara que joga em todas, ou versátil, joga em todas. Agora ele tá se abrindo mais pelas pontas. Então agora ele foi tirado de posição. Mas ele foi, você sabe que ele foi. Eu não tô dizendo que ele foi maravilhosamente bem na Seleção Brasileira, não. Mas eu tô falando da fase dele atual. Ele joga muita bola e ele chama a responsabilidade. Ótimo jogador de clube. Mas de clube porque você tá falando, Piperno. Por que ele não pode ser de seleção também? Porque ele nunca teve grandes chances. Mas já teve várias. Inclusive, quando o Tite começou na seleção, a primeira convocação do Tite estava lá o Gabigol, que jogou em mal a Olimpíada do Rio de Janeiro, por exemplo. Aí continuou depois na seleção um pouquinho e não jogou nada. O Gabigol já poderia ter sido um nome para a Copa de 18. E não foi.
Porque naquele momento jogou mal. Depois teve uma ou outra convocação e tal, e também não. Onde ele teve sequência foi no ano passado. Acho que ano passado ele só não esteve em uma convocação. No 2021. Ele teve em todas, menos a última, porque não chamou ninguém do Brasil. E ele esteve na primeira de 22, em janeiro também. Então ele teve uma sequência aí de umas 5 convocações seguidas. Sim. E teve um outro momento, eu lembro de gol dele contra a Venezuela em Caracas, teve um também com a Venezuela na Copa América, ele fez uns 2 ou 3 gols aí. Ele não foi horrível, mas também não agarrou a camisa e pegou. O Everton Ribeiro sempre esteve na cabeça do Tite? Sim, acho que... Não, acho que num determinado momento, não. Talvez no começo desse ano, com o Paulo Souza. Talvez não. Mas ele é chamado desde 2020. Mas ele é chamado há muito tempo. E o Tite gosta também do Mas Everton Ribeiro como em pessoa. algum momento ficou claro, pelo menos pra mim, né? Ficou que foi chamado e tal, mas depois não... Pronto, a vida segue. Eu acho que o último momento do Everton Ribeiro foi muito importante para a convocação dele. Né? O último momento, essa fase, esses últimos meses, 2, 3, 4 meses, foram importantíssimos para ele ser chamado. Eu acho que numa Copa do Mundo isso tem que ter um certo peso. Se o técnico leva em conta ou não, é uma outra conversa, é a cabeça do técnico que pensa, você pode discordar ou não, né? Eu sempre acho, o Vampeta lembrou que eu sempre tenho dito do bumbum, né? Na hora da decolagem tem que ter um bumbum, vai ter um bumbum novo aí, porque em cima da hora é uma competição tão curtinha, tem um cara que está estourando aí, que pode colocar a bordo, afinal de contas a fase dele é boa, é isso? Eu sempre acho isso. Agora a gente já sabe que o bumbum novo aqui no Brasil só teve o Pedro mesmo. Né? Só o Pedro, do Brasil, bumbum novo, só o Pedro, que a gente começou, até o Tite foi lá, num determinado jogo, recuando um pouquinho no tempo, até o Tite aplaudiu ele no Maracanã, aquele negócio todo, tudo. Agora vai, agora já está dentro, não sei o que, aquele negócio todo. Então, ele é o bumbum novo. Talvez pudesse ter um outro, mas a dúvida o Gabigol, pela fase, se ele tivesse na relação, não teria nenhum choque negativo. Não. Poderia estar. Esse Piperno é doido, cara. Ele fala que o Dudu, né, foi melhor do que o Gabigol nessa temporada de 2022. Espera lá, né, meu amigo? O Gabigol pode não ter sido aí, né, ter vivido a sua melhor temporada. Mas o Dudu não foi melhor do que ele de jeito nenhum. O Dudu não foi melhor nem do que os próprios companheiros do Palmeiras. Né? Pra mim ali, o Scarpa foi o melhor, né, da temporada ali no Palmeiras. Até o Veiga, antes da lesão, foi melhor, tava melhor do que o Dudu, né, o Rony. Então, assim, esse cara tá doido, né, falar que botaria 15 jogadores ou 11 ali na frente do Gabigol, né, pra ir à Copa. Pelo amor de Deus, né, realmente é um brincalhão. É isso que o Piperno é, um brincalhão, né? Então esses caras morrem de inveja, a verdade é essa do nosso Mengão malvadão. Mas é isso, galera, se você gostou aí desse vídeo, não saia de jeito nenhum, tá? Sem deixar aí, né, o seu like, cola o dedo nesse like para ajudar no crescimento do trabalho e alcançar mais torcedores da Nação Rubro-Negra e também, né, a galera que gosta aí do React. E também aqui embaixo, não deixa, tá, de se inscrever, é importante a sua inscrição, porque vai ter muito conteúdo bom aqui no canal, tá? No canal Flalusquinhos React, então vai aqui embaixo, clica ali, inscreva-se, tá? E se inscreve ali, aí do lado tem um sininho, clica no sininho, ativa o sininho, coloca em todos ali. Tá legal? Então, tamo junto, Nação Rubro-Negra. Isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, Nação Rubro-Negra!